Graça e paz, amados. Amém. Tem jogo hoje de seleção? Então quer dizer que a ausência é vadiagem puríssima. Obrigado. Antes que eu me esqueça, porque senão eu termino esquecendo, fica de pé, Luiz e Eliquiane, por favor. Vocês não vão vir aqui na frente, só fica de pé, por favor. Não se assustem, tá? Eles casaram sexta-feira. É porque o jogador já tinha sido encomendado há muito tempo, então já está com eles. Tá? Deus os abençoe, é um prazer tê-los conosco, sejam sempre bem-vindos. Esse foi o motivo de eu ter faltado na sexta, tá? Eu não estava aqui, mas eu estava fazendo a obra. Tem também... Cadê a Elaine? O Duracell está aí? Tá não? Está na salinha? Tá bom, então fica para depois. Vamos falar sobre minhas guerras. Talvez você está pensando, pastor, eu já estou numa luta terrível. E você ainda vai me falar em guerra? E claro. Se você está em guerra, é muito melhor falar sobre luta. Tudo bom, Mariana? Ezequiel, você chegou hoje com uma cara assim meio chateado? Dormiu muito? O que aconteceu? Parabéns! Diz que quando a gente fica um pouco mais idoso, a gente dorme pouco. Eu estou quase comprovando isso, mas você superou. Dormiu ontem, levantou às 14 hoje. Deve ter sido remédio errado mesmo. Minhas guerras. E por que, amados, falar em guerra? De fato, é uma guerra contra o pecado, essa guerra que eu vou falar hoje. Por isso que não é apenas uma guerra. Porque os pecados, eles são diversificados. A princípio, o pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Qualquer coisa que desagrada a Deus é considerado pecado. E talvez você diga, então, como é que eu vou saber o que é pecado? Será que... Bíblia. A Bíblia mostra, a Bíblia fala tudo aquilo que nós devemos fazer para agradar o coração de Deus. E tudo aquilo que nós fizermos ao contrário disso será considerado pecado, um desagrado ao nosso Deus. Por isso que é mais de uma guerra, é diária. Todo dia somos tentados, todos os dias nós, infelizmente, cedemos à tentação, nós pecamos. Não temos, talvez, o hábito de resistir um pouco mais, de nos sujeitar um pouco mais, de uma determinação mais concisa diante do Senhor, a quem nós devemos, de fato, honrar e prestar a Ele toda a devoção, todo o amor, toda a dedicação deve ser prestada e dada ao Senhor. Por isso, quando nós falamos em guerra, e falamos em uma guerra contra o pecado, nós estamos falando em uma guerra contra nós mesmos. Nem tudo aquilo que nós fazemos de errado, amados, é culpa do diabo. Eu poderia dizer que a maioria dos teus pecados é culpa sua. Está dentro de você. Nós temos uma natureza velha que ainda está em nós e ela milita contra o Espírito, ela tem seus próprios desejos, tem suas vontades, e quando geralmente cedemos a isso, nós pecamos. Entenda, nem tudo aquilo que você deseja ou que você tem vontade é pecado. Você tem vontade de comer, e isso é algo normal, você vai comer, vai se alimentar, e você não vai estar pecando por isso. Você tem desejos, talvez um sorvete, e você sacia esse desejo, e isso não é pecado. Mas os pecados, eles nascem e estão já em nós. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Não é porque ela adulterou, não.
É porque nós nascemos debaixo de um peso de pecado. E quando nós, então, pecamos, nós estamos apenas extravasando ou colocando para fora aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que é a nossa própria vontade. E existe um conceito, não muito coerente, mas que é muitas vezes enraizado na igreja, na religiosidade. E eu me lembro disso porque quando eu era menino ainda, eu tive o privilégio de, quando nasci, meus pais já eram cristãos, então eu tive a minha infância toda na igreja. E eu lembro que nos cultos de oração, que isso acontecia, eu era da igreja batista, e isso acontecia nas quartas-feiras à noite. E quando eram separados em grupos, homens, mulheres, jovens, e eu lembro que, nesse momento em que separavam, então iam fazer pedidos para que fosse orado naquele grupo. E uma das coisas que sempre era pedido, era, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual e pela minha vida material. Isso, de que nós temos duas vidas. E esse conceito, ele ainda existe hoje. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o que ela faz no físico não interfere no seu espiritual, ou o que ela faz no espiritual não interfere no físico. Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Tudo aquilo que acontece em nós é realizado primeiramente no espiritual. Nós só temos uma vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E veio o Senhor e nos deu vida, vida abundante. Então é essa vida que nós temos e ela está totalmente enraizada, totalmente envolvida. Nós vivemos através do corpo que o Senhor nos concedeu. E tudo aquilo que nós fazemos através do nosso corpo, ou serve para a glória de Deus ou para desagrado a Ele. Aquilo que sai da nossa boca glorifica ou desonra o nome do Senhor. Ou seja, nós pecamos através do nosso corpo. E nós adoramos também a Deus através do nosso corpo. Quando levantamos as mãos, quando entoamos. Então há essa influência do nosso físico com o espiritual. E isso interfere sim em todo o conceito das nossas Bíblias, das nossas vidas. Em Marcos 12:30, quando o Senhor está ensinando, Ele fala ou define os mandamentos em um, Ele diz assim, que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças. Quando Ele fala isso, então Ele nos ensina e nos mostra que para termos um relacionamento com o Pai, isso tem que envolver a totalidade do nosso ser. Não há uma vida espiritual, com essa eu adoro, eu tenho relacionamento com Deus, e uma vida material, que serve apenas para saciar os meus desejos, as minhas vontades, e está separado. Não. Nós temos uma vida. Uma vida. E se queremos ter comunhão, se quisermos ter relacionamento com Deus, teremos que usar esse todo para nos aproximarmos e mantermos essa comunhão com Ele. Posso deixar isso mais claro? Como, por exemplo, você decide jejuar. E você, não sei qual a tua forma ou prática de jejum, mas eu sei de uma coisa. Com o passar do tempo, o teu corpo vai dizer que está na hora de você comer. Você está com o propósito de jejuar para agradar ou para adorar a Deus através disso, mas o teu corpo vai dizer, bota um pouquinho de comida aqui, eu estou precisando comer. Ou então você diz, não, a partir de hoje eu vou começar a acordar mais cedo, não às 14 horas como Ezequias, mas vou acordar 5 da manhã, para que eu possa ter mais tempo no meu a sós com Deus, vou passar mais tempo com o meu Senhor. E exato, naquelas 5 horas o teu despertador toca. E o que acontece? Você abre um olho, abre o outro, e eles dizem, dorme mais um pouco. Me deixa descansar mais um pouco. Eu preciso talvez descansar um pouco mais, eu estou cansado. É o seu corpo que diz isso. Ou quando você se levanta aqui na hora do louvor, e você está louvando, e o grupo de louvor está animadíssimo,
Não com as músicas de hoje, né? As músicas de hoje, elas foram muito... Eu acho... Eu nem ia falar isso. Vou deixar para lá. Mas você está em pé e as suas pernas lembram que estão cansadas, porque você ontem passou o dia trabalhando, talvez você dirigiu o dia todo, talvez você teve que fazer algo e isso te deixou cansado, as tuas pernas sentem cansaço. Ou seja, o nosso corpo, ele luta contra muitas coisas que nós queremos fazer para Deus, porque fazemos através dele. Não há outra forma de expressarmos o nosso louvor, a nossa adoração, que não seja através do corpo. Você diz, não, mas eu posso pensar, mas ainda assim, a tua mente está no teu corpo. E os teus sentidos podem fazer com que isso não te dê um ambiente propício para que você se concentre de fato em Deus. É como no culto de oração, muitas pessoas dizem, não, eu posso orar em casa, e não vem para a igreja. E por que eu digo que é melhor vir à igreja? Porque aqui, ninguém vai tocar a tua campainha, ninguém vai, às vezes acontece, o telefone toca, né? Mas é por engano, mas você não vai se levantar para atender o telefone, alguém não vai bater a tua porta e te chamar porque está acontecendo algo, ou seja, é o local propício. Mas as pessoas dizem, não, eu prefiro orar em casa. Por quê? Porque é a vontade do corpo, irmãos. É o conforto, é o prazer, é o bem-estar, é a comodidade. E isso muitas vezes tira de nós esse privilégio, porque é através do nosso corpo que nós manifestamos essas atividades espirituais, ou através dele nós somos impedidos de fazer. É sobre essa guerra que eu quero falar. Como vencer uma guerra assim? Como vou vencer uma guerra contra mim mesmo? Uma guerra contra a minha vontade, uma guerra contra os meus desejos, uma guerra por aquilo que eu quero e acho que não está tão errado assim. E para que você saiba que se está errado ou não, vá para a Bíblia. A Bíblia diz sobre nós que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Glória a Deus. E nós somos um país, graças a Deus, liberto. Eu tenho 5 Bíblias no meu celular, traduções diferentes, lógico. Ou seja, não há desculpa para nós não conhecermos pelo menos um pouco da palavra de Deus. Pastor, é muito para... Leia só o Novo Testamento, então. Leia só o Novo. Pastor, ainda é muito, então leia o livro de Romanos. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus para que você não erre. E isso vai fortalecer a tua mente para lutar contra o teu corpo. Porque essa luta é dessa forma que é vencida. E eu quero usar 3 pontos para dizer como você pode vencer esta guerra. Primeiro, tornando-se escravo. Escravo faz guerra? Não. Escravo obedece. Tá certo, eu sei que o conceito de escravidão, graças a Deus, passou. A maioria de nós nem sequer sabe como era isso, mas era algo terrível, em que alguém se tornava senhor de uma outra pessoa, e essa pessoa era então chamado de escravo ou servo. E o Senhor dizia a ele, faz assim, e ele fazia exatamente da forma como foi lhe ordenado. Ele não tinha direito de questionar ou dizer, não, eu tenho uma outra ideia. Não, você vai fazer o que eu disse. E esse Senhor tinha autoridade e poder sobre a vida desse servo. E é isso que eu quero te dizer, que nós devemos ser escravos. Pastor, pegou pesado. Não, peguei a Bíblia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Faço dele meu escravo. Na nossa luta contra nós, o nosso corpo tem que ser nosso servo, não o oposto, não o contrário.
A minha mente não pode ser dominada pelo meu corpo, é a minha mente que domina o meu corpo. É dessa forma que deve ser. Nós confessamos a Cristo como nosso Salvador. Mas se nós não o recebermos como Senhor, Ele nunca será Salvador. Nós primeiro recebemos como Senhor, ou seja, eu me torno servo de Cristo. Isso para abrandar a situação. Eu me torno escravo de Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos escravizados pelo pecado, e o Senhor veio e pagou o preço por nós, e nos libertou da escravidão do pecado, para nos tornarmos servos dEle. E após recebermos Ele como Senhor, nós somos inseridos no reino de Deus. Ou seja, se há um reino, há um rei. Se há um rei, esse rei detém a autoridade total e plena sobre a vida dos seus súditos, sobre a vida dos seus servos. Eu estou falando de Cristo e nós. Ele é o Senhor, nós somos os servos. E nós precisamos nos colocar nessa posição de escravos, para que Ele de fato comece a reinar em nós. Cantamos hoje, reina sobre mim. Mas quantas vezes nós dizemos, Senhor, hoje não. Eu estou cansado demais. Senhor, hoje não, eu tenho muita coisa para fazer. Senhor, hoje não, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo, hoje não. Como alguém pode reinar na vida de alguém que está totalmente dividido entre os seus próprios desejos e aquilo que Deus deseja? Que reinado é esse? Que servidão é essa? Que serviço é esse prestado quando eu tenho tempo, quando me dá vontade, quando não há outra coisa para ser feita? É por isso que na maioria das vezes nós estamos perdendo essa guerra. Na maioria das vezes nós estamos deixando que a nossa vontade se sobreponha sobre a vontade de Deus. E para servir a Cristo, para fazer parte do seu reinado, é necessário nós escravizarmos o nosso corpo, é necessário renunciar. Ontem eu falava no casamento do Luiz e a Kiane sobre renúncia. O aspecto de que os dois vão ter que aprender a, em algumas ocasiões, deixar de fazer o que eu quero para satisfazer a minha esposa. E a esposa deixar de fazer o que ela quer para satisfazer ao meu marido. No nosso caso com o Senhor, queridos, nós não temos essa opção. No nosso caso com o Senhor, Ele exige de nós renúncia total. Eu deixo de fazer para agradá-lo sempre. E quando eu faço isso, a minha vida será satisfeita. A minha alegria será plena, porque Ele garante que Ele fará isso por nós. É exigido de cada um de nós renúncia, quando Ele disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se. Negue-se. Mas eu queria, negue-se. Ele é Senhor. Ele manda. É Ele quem diz o que deve ser feito, como deve ser feito, porquê e o resultado de ser feito. Negue-se. Ah, pastor, mas assim eu também não sabia. É assim, querido. Se alguém lhe disse o contrário, mentiu para você. Porque a Bíblia, onde fala do senhorio de Cristo, é dessa forma. Ele é Senhor, nós somos servos. E o servo não tem direito ou autoridade para dizer ao seu senhor, por que me fizeste assim, por que não de outro jeito? Por que tem que ser assim, não de outra forma? Ele é Senhor. Agora saiba de uma coisa. A Bíblia diz que o desejo dele sobre nós é melhor
do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. E não é apenas para a glória não, queridos, começa aqui, quando nós nos rendemos a Cristo de fato, e Ele começa a reinar em nossas vidas, nós começamos a experimentar o que é, de fato, pertencer a Cristo e ter uma vida abençoada, protegida e guardada por Ele. Isso funciona. Talvez você diga, pastor, mas nós temos o Espírito Santo. Sim. Se não tivéssemos, nós já estaríamos mortos. Temos o Espírito Santo, sim. Ele habita em nós, não é alguém que vive como no Velho Testamento, que realizava uma obra e voltava, e que vinha sobre os reis e sobre aqueles que eram abençoados e voltava. Não, ele é residente. Ele habita em nós. Está presente. Não sai. Pequei, o Espírito foi... Espírito, não é assim, queridos. Ele é o selo da nossa salvação. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Nós pecamos e Ele se entristece, mas Ele está presente. Ele é residente. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos de Deus. É por isso que muitos hinos que nós cantamos, vem Espírito Santo, Ele já veio, queridos. Espírito Santo, Ele está, Ele reside, Ele está presente dentro de ti. Se você entregou a tua vida a Cristo, Ele está presente dentro de você, reside, está presente, reside em você. Mas o fato de Ele estar, não quer dizer que Ele está reinando. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, sim, mas Ele reina na tua vida? Verdade, Deus. Você tem o Espírito Santo, mas Ele está de fato controlando a tua vida? É Ele quem dá as ordens, é Ele quem te dirige, é Ele quem traz as manifestações? É necessário que nós de fato nos entreguemos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. A servidão de quem? A Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Ele disse, eu vou para o Pai, Cristo, mas o Espírito virá e Ele será para vós o que eu sou. Quando nós obedecemos ao senhorio do Espírito Santo, nós estamos de fato servindo a Jesus Cristo. É necessário nos rendermos, de fato nos tornarmos servos, escravos de Jesus Cristo, para que essa guerra contra o pecado em nossas vidas seja vencida. É muito fácil, amados, não perdoar a quem te ofende. É muito fácil criticar o que está errado. É muito fácil olhar o pior das pessoas. Tudo isso é fácil. Por quê? Porque está em nós. É o nosso desejo que assim a carne luta, e ela é desse jeito. O Espírito veio para sobrepujar, para subjugar a nossa carne. Mas a maioria de nós quer viver na base do olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Conhece a história do cara que foi lá e deu-lhe um tapa na cara do cristão, e o cristão largou-lhe a mão nele com mais força ainda. Ele disse, ei, tu não é crente? Eu disse, sou. Mas a Bíblia não diz que é para dar outra face. Ele disse, a minha mão ainda não se converteu. É só daqui para o resto. Essa mão ainda está desconversa. Não tem, amados, nós temos facilidade para viver assim. Por quê? Porque está em nós. Não se engane. Se alguma coisa boa em você, não é natural. É por causa da presença do Espírito Santo dentro de você. Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se perderam e juntamente se extraviaram.
Mas aí veio a presença de Deus e nos libertou da escravidão do pecado e nos tornou pessoas melhores. Pessoas sim que são capazes de perdoar, capazes de amar. A maioria ainda não é capaz de dar a outra face, mas existem aqueles que dão. Ou pelo menos vão correr para não levar a outra. Porque querem de fato servir a Deus. É tão fácil amar quem quer o nosso bem. É tão fácil ser agradável com pessoas que nos tratam bem. Mas qual é o valor disso? Diante de Deus, sim, tem valor. Devemos fazer o bem a todos. Mas qual é o valor natural disso? Amar quem te ama. O Senhor disse: amem aos que vos perseguem, orem por eles. Orem por eles. E se ele te vier pedir um prato de comida, dê. É fácil ser crente? Não. Não é. Mas é bom. Quando nós começamos a viver a vida cristã, quando começamos a experimentar, a fazer aquilo que Deus quer em nós, e através de nós, nós começamos a experimentar o quão bom é ter uma vida que vale a pena. E essa vida só vale a pena quando ela é para servir a Deus. Renunciar às suas próprias vontades, para que a vontade de Deus prevaleça. Este é o sentido de fazer parte do reino de Deus. Ah, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. A vontade de Deus já prevalece na tua vida? Na luta da tua vontade contra a dele, qual está prevalecendo? Quem está de fato vencendo essa guerra? Quem? Você ou o Espírito Santo que habita em você? Se quiser vencer essa guerra, você tem que tornar-se escravo. Porque Jesus Cristo é Senhor. Segundo ponto, se quiser vencer essa guerra, você tem que sujeitar-se à morte. Tem que estar sujeito à morte, tem que estar disposto a morrer. Pastor, morrer, é? Você teria coragem de morrer por amor a Cristo? Agradeça a Deus pelo nosso país. Há países onde o nome de Cristo não pode ser proclamado. E se isso acontece, você é pego, você vai para a prisão. E lá você vai ser intimado a negar Cristo. E se não negar, você vai morrer. Hebreus 12:4 diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Na tua guerra contra o pecado, até onde você está disposto a ir? Nessa luta contra fazer a vontade de Deus ou a tua, até onde de fato vai a tua luta? 5 minutos? 10? O dia todo? Nós temos muitos locais vazios aqui. Isso quer dizer que, possivelmente ontem, algumas pessoas tiveram essa luta. Eu vou para a igreja amanhã, eu não vou, ou hoje mesmo. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Não, eu estou muito cansado. Vou descansar hoje, porque amanhã começa tudo de novo e vai ser uma semana dura. E eu preciso descansar. Até onde? Hebreus diz: vocês não têm resistido até o derramar do próprio sangue na luta contra o pecado. E ele não está elogiando por isso. Ele está confrontando.
E para que a gente possa ver isso na prática, a gente tem que olhar para o exemplo de Cristo. E esse exemplo deve incentivar os cristãos a perseverarem em meio às provações. Está em dificuldade? Olha para Cristo. Como Cristo agiu? O que foi que Ele fez? Amados, Cristo morreu para que a vontade de Deus prevalecesse. No jardim do Éden, Ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade dEle, dizendo: dá para eu não morrer? Dá para eu não passar por isso? Eles vão me esbofetear, cuspir, espancar, por causa de algo que eu não fiz. Então, Pai, se der, passa. Mas contudo, acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Amados, a luta de Cristo foi tão agonizante, uma luta que Ele estava ali sendo oprimido, visualizando algo pelo qual Ele iria passar, que essa agonia foi tamanha que o seu sangue saiu pelos poros, Ele suou sangue. Para que isso aconteça, cientificamente é preciso estar sobre um peso terrível de agonia. E Cristo estava nessa luta, que a Bíblia, por não declarar, não mostrar, na verdade nós não somos informados até que ponto foi essa tentação de Cristo ali, mas Ele estava sendo tentado. Ele estava sendo tentado pelo próprio diabo ali também, numa tentativa de dizer: não precisa fazer isso não. Essas pessoas não merecem. Você vai morrer por eles, eles não prestam, eles não valem nada. E você vai morrer por eles, passar por isso por causa deles. E Cristo, como exemplo para nós, de fato, morreu. E a vontade de Deus prevaleceu. Não é o que eu quero, mas, contudo, que a tua vontade, Pai, prevaleça na minha vida. Porque o meu desejo é fazer a tua vontade. O meu desejo é satisfazer o teu coração. O meu desejo é viver para te servir. E nós? O que nós fazemos na nossa luta? Amados, nós não fazemos, a maioria de nós, nem calo nos joelhos orando. Quanto mais derramar sangue. Graças a Deus não somos perseguidos a esse ponto de termos que nos esconder. Estamos livres. A nossa porta está aberta ali. E nós temos a plena convicção de que ninguém vai entrar para nos impedir de fazer o que estamos fazendo aqui. E se quisermos ir lá para frente e fazer lá, também será livre para fazermos. Ou seja, nós não temos problemas. Nós não temos esse tipo de opressão, esse tipo de tentação, essa angústia nos tentando destruir. E eu posso dizer graças a Deus. Senão provavelmente teremos pouquíssimas pessoas aqui ou nenhuma. E talvez eu não estivesse aqui pregando. Luta é guerra. É guerra. Pastor, então por que continuar? Porque Cristo venceu, queridos. Na luta contra o pecado, Ele venceu. E se Ele venceu, Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. Nele, a vitória é dele. Ele disse: eu os coloco, eu estarei convosco, eu estou contigo.
Eu andarei contigo, te cercarei por trás, pela frente, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo. Eu estou contigo. Nós temos a capacidade nele de vencer, de resistir ao pecado. Sem que o nosso sangue seja derramado. Mas e se for preciso morrer? E se for preciso morrer? Eu lembro sempre de uma ilustração sobre isso. Num país comunista, uma família foi pega, eram missionários lá, e eles foram aprisionados, e foi cavado um buraco, e eles foram jogados ali dentro do buraco, era pai, mãe e uma criança. E eles foram ameaçados, dizendo: se vocês não negarem Cristo, nós vamos sepultá-los vivos aí. Era uma situação de morte. Quando a Bíblia fala em sangue, ela fala de morte. Ela diz: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ela está falando que a morte dele, e foi a morte dele que pagou. Nós estávamos condenados à morte, por isso ele morreu. Então ele estava aqui, era algo que valia o sangue deles, eles iriam ser mortos. E conta-se que o homem, na hora que ouviu isso, olhou para a mulher e o seu filho e levantou a mão para querer falar. E a esposa dele puxou a mão dele e disse: nós vamos jantar com o Senhor. Ele baixou a mão e morreram. Qual é a vitória disso? A vitória é morrer fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. E todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. O que vai ser de você na presença de Deus? Vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós ainda não temos combatido contra o pecado, a ponto de derramar o nosso próprio sangue. Terceiro ponto, ser resistente. Nesse combate nós precisamos ser resistentes. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o texto que eu quero ler aqui está em 1 Coríntios 10 e 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Queridos, você não está sendo super tentado. Outros já passaram por isso. Não é algo incomum. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. A primeira coisa que nós encontramos nesse versículo é nos dizendo que nós enfrentaremos dificuldades, nós seremos tentados. Mas pastor, eu vim para servir a Deus. Sim. E para servir a Deus, você vai ter que lutar contra aquilo que diz não sirva. E isso é ser tentado. Existem propostas, existem escolhas que fazemos que vão prejudicar a nossa caminhada com o Senhor. E isso também é tentação. E muitas vezes caímos, erramos. Se alguém disse para você: vem para Cristo, e teus problemas se acabaram. Vem para Cristo, e você vai ter uma vida de gozo e alegria. Volte lá com esse camarada e diga: você é um
mentiroso do inferno. Porque depois que eu fui para Cristo, depois que eu conheci Cristo e comecei a lutar para fazer a vontade dEle, parece que minhas lutas aumentaram e muito. Mas após cada vitória, o gozo que me enche, o gozo que é derramado sobre a minha vida é inefável. É além de qualquer compreensão. Por isso, eu vou continuar lutando para fazer a vontade de Deus. Para que esse gozo continue sendo manifestado na minha vida. Seguir a Jesus não nos isenta das dificuldades. E saiba de uma coisa. Aquilo pelo qual você está passando não é surpresa para Deus. Não é. Ele sabe. A Bíblia diz até que é Ele quem permite. Mas Ele diz, olha, até aqui. O que vai surpreender a Deus, num bom sentido, Ele sabe todas as coisas, é como você vai lidar com essa situação. É isso que vai importar. Qual é o resultado disso? Você vai ceder à tentação ou você vai resistir à tentação? Você vai fazer o que a tua carne e o teu desejo quer ou vai fazer aquilo que é desejo de Deus? Vai servir a ti mesmo ou a Deus? É isso que vai importar. É isso que Deus vai estar observando. Quero te dizer que, mesmo diante de toda e qualquer situação, a palavra de Deus diz que o Senhor é fiel, ou seja, você não está só. Nessa guerra você não está sozinho. Senhor, ele diz, filho, eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu prometi que eu estaria contigo todos os dias, até que tudo seja consumado. Eu estou. Ah, parece que o Senhor não me vê. Ele vê. Ele está vendo, está esperando o resultado daquilo pelo qual você está passando. Ah, mas é difícil demais. Já resistiu até derramar o sangue? Nada. A maioria de nós, com certeza, não passou ainda por isso. O caminho qual você está tem pegadas de pessoas que passaram por ele de forma vitoriosa. Não há tentação que venha sobre nós que seja algo sobre-humano. Outras pessoas passaram. Pedro foi morto. A história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer com o seu mestre, Jesus Cristo. Alguns foram cerrados ao meio, outros fervidos em óleo, outros serviram de tochas para iluminar banquetes reais, outros simplesmente foram devorados por animais, mas não negaram o Senhor. Não negaram. Diz a história que uma das coisas que mais deixavam os reis, os néros da época, que quando faziam as suas festas e centenas de cristãos eram mortos nas arenas pelos animais, e ele andava pelos corpos, e o semblante de alguns que restava, ele disse que eram semblantes não era de pavor, não era um semblante de tristeza ou de terror, era um semblante calmo, e isso o impactava. Queridos, você não está só. E quando nós não estamos sós, nós não temos o que temer. Alguém disse que Deus tem um olho no relógio, Deus tem um olho no relógio e na outra mão ele tem um termostato. E com isso ele sabe quanto tempo e qual temperatura você pode suportar em uma provação ou tentação.
Porque a Bíblia diz que Ele não permitirá que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Diante de Deus, nós não podemos dizer, Senhor, foi demais. Dessa vez não deu, Senhor, porque o Senhor está vendo, o Senhor sabe que foi demais. E o Senhor vai dizer, filho, eu não permiti, eu não deixo que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. O livramento estava lá, o livramento estava junto. Simplesmente você não resistiu para ver isso. Em outras palavras, queridos, Deus não permitirá que você seja destruído. Deus não permitirá. Talvez você diga, mas pastor, e se for a preço de morte? Eu não vou ser destruído, eu não vou morrer? Vai. Mas Ele venceu a morte. Destruição é aniquilação. E Cristo venceu a morte, ou seja, se eu morrer por Ele, eu vou ressuscitar com Ele. Ele venceu. Para concluir, queridos, precisamos ser escravos. E quando nos declaramos assim, não há demérito algum em nós. De fato, nós fomos comprados. A Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. Nós somos dele. Ele nos comprou. Pagou o preço por nós. Então nós não temos o direito de não pertencer, porque quem pagou o preço foi ele. Fomos comprados. Somos dele. E Ele, por amor, nos chama de amigos. Por misericórdia, nos chama de filhos. Mas sábio é aqueles que não pegam esse direito e continuam sendo escravos para fazerem a vontade de Deus. Para permitirem que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida. A morte não nos atemoriza, porque não tem domínio sobre nós. Ele venceu a morte. Neto usou as breves palavras que meu irmão no domingo próximo passado esteve na igreja dele, muito debilitado, sim, mas falou. E mesmo com dificuldade, queridos, na primeira cirurgia que ele fez, que ele tirou parte da língua, o médico disse, olha, você vai ter muita dificuldade em falar. Algumas palavras você não vai conseguir sequer dizer. Um mês depois ele estava pregando na igreja de forma eloquente. Mas ele foi submetido a uma nova cirurgia. E novamente foi tirado uma parte maior da língua dele, foi cortado. O médico disse agora sem chance. Ele continuou falando. E ele foi para uma terceira cirurgia. E o médico amarrou o pedaço de língua que sobrou atrás, para que não o atrapalhasse na deglutição de alimentos. O ponto que o médico deu, soltou. E o Pedro continua falando. Com dificuldade, mas dá para entender o que ele diz. Ou seja, se Deus não levar com fisioterapia e com tratamento, tendo alguém ao lado dele como o pastor Josafá, para conversar, em pouco tempo ele estará pregando novamente. Não há dúvida disso. A dúvida é se Deus vai levá-lo ou não. Ah, pastor, mas... não, eu creio que Deus vai fazer o milagre. Eu creio que Deus pode fazer o milagre. Mas, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós vamos ter que dizer, Senhor,
glorificado seja o teu nome. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é melhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ele diz que é o melhor. Então a questão não é se, mas é vontade de Deus. Ele viaja amanhã para São Paulo. Ele está bem magrinho, meu irmão. Ele é bonito igual eu, mas é um pouquinho mais alto. E ele está muito magro, ele está, de fato, muito debilitado. Ele tinha voltado a comer, não apenas pela sonda, mas nasceu um novo ferimento na língua dele. E isso está impedindo ele de comer novamente. Então ele vai a São Paulo, vai visitar um outro médico, um oncologista, para ter uma segunda opinião, para ter uma segunda posição desse médico. Mas sabemos que quem cura é o Senhor. Seja através da medicina, ou através de um milagre dele, ou de uma ordem dele, quem cura é o Senhor. Está procurando recursos? Sim, porque tem recursos. Então procure-os. E se Deus quiser usar a medicina, vai usar. E se não, pode dizer, está curado e pronto. Ou pode dizer, Senhor, vem filho, chegou o teu tempo. A senha é exatamente a tua, é o teu número, vem. Dizem uma coisa que é muito verdade: a morte só é ruim para quem fica, queridos. A morte só é ruim para quem fica, mas para quem conhece o Senhor, Paulo disse: eu preferiria morrer para estar com o Senhor. Ele deu um pulinho lá, ele viu umas coisas que ele disse: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é bom demais. E quando ele voltou, ele disse: o meu desejo agora é morrer, é partir para estar com o Senhor. Então, interessante é que a gente glorifica a Deus por isso, mas ele quer morrer, irmão? Não, pastor, agora não. Só quando Deus quiser. E eu espero que seja daqui a muitos anos. Normal. Mas o bom, queridos, é de, se chegar um momento em que nós tenhamos que ir, nós possamos estar preparados. Como Pedro diz: eu estou tranquilo. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou tranquilo. Se o Senhor me levar, vai me levar para junto dele. Então, está tudo certo. Podemos resistir e dar mais um passo na direção do Senhor, queridos. Podemos. Nos falta às vezes não é força, parece que uma palavra aqui melhor. Nos falta vontade mesmo de persistir, de resistir, de lutar um pouco mais para viver a vida cristã, para fazer a vontade de Deus. Eu estava preparando essa mensagem e eu fiquei imaginando uma coisa. Imaginação minha, tá? Não está na Bíblia. Deus, sentado no trono dele, olhando para você no teu momento de luta e dizendo: vai, filho, vai, eu estou contigo, dá mais um passo, resiste um pouco mais. Sabe aquele torcedor? Pastor, misericórdia, não brinque com Deus. Eu não estou brincando. Deus torce por nós, queridos. O preço que foi pago por Cristo é algo que Deus disse: vai lá, filho, paga, vale a pena. Vale a pena. E Cristo veio e pagou. E nós temos Deus dizendo: estou contigo. Estou contigo. Vai. 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 Fica sobre os pés.
Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas é bem maior do que o que nós podemos imaginar. A tua vontade é bem melhor do que o que nós podemos, ó Deus, imaginar. Nos ajuda, Pai, a vivermos a tua vontade. Nos ajuda a termos uma vida, ó Deus, na qual nós possamos declarar que nós não apenas pertencemos a Ti, mas nós temos prazer em fazer a Tua vontade. Nós lutamos sim, nós guerreamos sim, para que o pecado não vença em nossas vidas. Nos ajuda nessa noite, Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade, sabe a luta, sabe o que cada um de nós tem passado, ó Pai. E certamente, ó Deus, eu creio que a Tua vontade para as nossas vidas é que nós sejamos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nos ajuda, ó Deus, a darmos um passo, mesmo que seja, ó Deus, um passo de fé. Um passo, ó Deus, onde nós não estamos vendo a sustentação, mas estamos crendo que o Senhor susterá, porque é para fazer a Tua vontade. E quando é para fazer a Tua vontade, ó Deus, o Senhor sempre nos dará sustentação. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa Teu povo. Abençoa até mesmo, ó Deus, aqueles que negligenciaram o culto nessa noite. Se for por enfermidade, ó Deus, que o Senhor ministre sobre eles cura. Se for, ó Deus, por derrota, que o Senhor os fortaleça para que em outra oportunidade eles se tornem vencedores e possam fazer e ver a Tua vontade prevalecer em suas vidas. Nós abençoamos, ó Deus, a Tua igreja com vitória, com triunfo. Abençoamos o Teu povo, ó Pai, declarando sobre nossas vidas a Tua presença. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu e nenhuma das Tuas promessas, ó Deus, ela deixará de ser cumprida. Que essa presença, ó Deus, nos incentive a lutarmos um pouco mais para fazer a Tua vontade. Que a Tua palavra nos instrua e que o Teu Espírito nos conduza, mediante essa palavra, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.